Oi, Mizanzi Lovers! O tema de hoje é um assunto que eu gosto muito, assim. Hoje a gente vai falar dos nomes dos clãs. Clan names. Então, clã basicamente é um grupo de pessoas ou um grupo de famílias que descendem dos mesmos ancestrais. E o que isso tem a ver com a África do Sul? É que lá, além das pessoas terem o nome e o sobrenome, elas também podem ter e usar o nome do clã delas. É possível que tenha famílias com sobrenomes diferentes, mas que originam de um mesmo clã. Tentando trazer aqui para uma realidade brasileira, é como se as famílias Silva, Santos e Santana tivessem aí um mesmo ancestral, que é o rei dos inaugurales. No início era todo mundo inaugurales, mas aí aconteceu alguma coisa que fez as coisas tomarem rumos diferentes, mas a origem continua sendo a mesma. Inaugurales. O nome do clã, o louvor do clã, pode ser traçado até o nome do ancestral ou da família que gerou aquele clã. A gente está falando de coisa muito antiga. Clãs formam tribos e tribos formam nações. O nome dos clãs eles são usados em diferentes situações. Alguns homens Zulu se cumprimentam usando o nome do clã. Na cultura Xhosa, é sinal de respeito, né? Você chamar alguém pelo nome do clã. Assim. E as mulheres dessa mesma cultura, quando elas se casam, além de receber o sobrenome do marido, ela também recebe um novo nome próprio. Então, se ela chamava Maria, né, antes de casar, depois de casar, ela vai ser chamada, sei lá, de Patrícia. Mas o nome do clã é mantido. Ou seja, uma cultura que você pode fazer diversas alterações no nome das mulheres, a importância do nome do clã é tão grande que ela é inegociável. Ainda na cultura Xhosa, é comum você saber o nome do clã da pessoa antes de se relacionar romanticamente com ela, porque você não pode namorar ou casar com alguém do mesmo clã. O nome do clã tem a ver com algum fato marcante daquele grupo, com alguma característica inusitada, ele pode refletir a visão de mundo desse povo, suas experiências, seus heróis, seus reis. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos de nome de clã, e no caso específico aqui são todos da cultura Zulu. Mbata, que significa cubra o seu corpo, vista-se, pano ou tecido, foi o nome dado a esse clã porque eles matavam animais que eram difíceis de matar e usavam a pele desses animais. É um grande feito, traz muito orgulho. E o nome é uma lembrança da habilidade, da capacidade que esse clã tem de capturar animais ferozes, né, de realizar tarefas impossíveis. A gente também tem Zuma, que significa lutar sem saber. Nesse caso, esse clã atacava os inimigos na surdina. Eles não sabiam que iam ser atacados, assim. É meio que um contrassenso, né? Porque, assim, tendo um nome desse, você já espera que você vai ser atacado. Mas eu acho que até eles criarem a fama, foi um negócio, né, que realmente serviu como estratégia de guerra mesmo. E aí, na hora que eu vi o nome desse clã, eu falei, não, com certeza, é claro que é o nome do ex-presidente da África do Sul, né? O Jacob Zuma. Mas Zuma, é óbvio que é. Mas o nome do clã pelo qual ele é realmente conhecido é outro. É Musholose. Tem Halibissa, que significa causar abate. E aí a história por trás desse nome é que as pessoas desse clã tinham muitas vacas e estavam ajudando os vizinhos que não tinham gado suficiente para realizar suas cerimônias. Tem Cabazela, que é expulsar mesmo enquanto estiver sonolento. Era um povo muito poderoso na arte de guerrear, inclusive à noite. Eles lutavam sem nem parecer que estava na hora assim, ó, de estar dormindinho gostoso, né. Nem parecia, né? Eles mostravam serviço em qualquer horário do dia. Além do nome do clã, tem o louvor, a saudação do clã. Ele é usado para honrar, para celebrar, para lembrar, para homenagear a história de uma tribo, de um clã. Esse louvor do clã, ele é repleto de histórias. Eles carregam a trajetória ancestral de um grupo. Conta quem são essas pessoas, de onde elas vêm, pelo que elas são conhecidas, quais foram os grandes feitos, o que elas gostam, o que elas conquistaram.
vão ser recitadas ou cantadas em cerimônias tradicionais, em ocasiões importantes, tipo casamento, nascimento, morte, no lobola, quando acontece o lobola. Se quiser saber sobre o lobola, escreve. De certa forma, você está sempre sendo amparado pelos que vieram antes de você, né? Existe um diálogo contínuo, né? Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito, muito poderoso, muito forte. Tá nascendo uma criança hoje, mas você tá falando ali, ó, com antepassados, nossa senhora, de tempos imemoriais. É comum a gente se perguntar de onde a gente vem, especialmente nós de países colonizados, em que a maioria da população é descendente de povos de outros países. No nosso caso, se for descendente de europeu, é muito mais fácil traçar sua árvore genealógica, descobrir bisavô, tataravô, de que cidade vieram, achar parentes, mesmo que distantes, nos países de origem. Não é fácil nem rápido, mas é possível. No caso dos descendentes africanos, dos povos escravizados, dos povos indígenas, é impossível fazer o percurso de volta nos mesmos moldes desses descendentes europeus, por exemplo. O apagamento, a invisibilização desses povos é historicamente forte demais. Tem um relato dessa jornalista Eliana Alves Cruz, que narra como que ela conseguiu conhecer boa parte do seu passado familiar e ancestral. Ela conta o processo, né? Ir atrás das histórias, memórias, imagens, documentos familiares, documentos oficiais. Mas no texto dela, ela inclusive fala: eu sou uma das raras pessoas negras que sabe a sua origem. No caso dela, ela não só teve acesso a uma tia-avó, como também há relatos deixados por avós e até bisavós. Eu acho que muitos de nós, em algum momento da vida, a gente começa a se perguntar de onde a gente vem. No meu caso, sabendo que eu tenho antepassados indígenas e africanos, eu comecei a me perguntar quem são essas pessoas, de onde elas vieram, qual tribo, qual etnia, como que elas viveram a vida, quais foram os grandes feitos, qual que é a história dessas pessoas. Outro dia minha tia me mostrou uma foto muito, muito interessante. Tinha 3 gerações da família. Tinha minha avó ainda bebê no centro. Do lado esquerdo tinha minha bisa e uma irmã dela. E do lado direito a minha trisavó indígena. Até agora, a única informação que eu tenho dela é o nome. Não sei de qual estado, de qual cidade que ela vem, de qual tribo indígena, qual língua que ela falava. De qual tipo foi o fruto dessa união? Tem uma outra trisavó que foi uma mulher escravizada, mas dela eu não sei nem o nome. Imagina saber sua história, sua origem. Não ter essa geração, né, dos avós, dos bisavós, dificulta muito o acesso à informação. Então, se é um tema pelo qual você se interessa, e se você ainda tem avô, bisavô vivo e lúcido, vai, corre atrás, sabe? Perde tempo não. Sempre aparece alguma informação que você não fazia a menor ideia que existisse, assim. Uma das histórias que eu mais gosto e que eu descobri nesse processo de querer saber quem são os meus antepassados foi a de um tio que largou tudo e foi embora com o circo. Ai, hoje em dia já é possível ter algum grau de precisão para saber, para conhecer a nossa origem africana, né? Com aqueles testes de DNA. Eles dão qual que é o país de origem e tem alguns que eles conseguem refinar ainda um pouco mais, né? Eles chegam até grupos específicos. É um recurso caro, não é tão acessível assim, mas é uma opção disponível para quem pode adquirir. Saber a origem ficou um pouco mais facilitado. Agora, saber as histórias desses antepassados é bem mais trabalhoso e, em alguns casos, até impossível. Eu acho que é por isso que o nome dos clãs, o louvor dos clãs, me emocionou tanto. Porque é uma forma de preservação ancestral da memória, da história, da cultura de um povo. Imagina você conseguir chegar a ancestrais assim, ó, de muitos, muitos, muitos tempos para trás. Saber as fofocas familiares. Os irmãos não se entendiam, entendeu? Porque um deles estava se relacionando com alguém que não devia, aí foi cada um para um canto, não se falam, nunca mais se falaram.
Ou teve o rei que matou todos os inimigos na calada da noite. Teve o outro que era super generoso e ajudava todo mundo que precisava. Para diversos povos da África do Sul, ter acesso a essas histórias é possível. Tá um bate-papo de distância, né? Então, conversar com o pessoal mais das antigas te garante acesso a esse tipo de coisa. Eu não sei nem falar como que eu descobri isso, assim, né? O nome dos clãs, o louvor dos clãs. Óbvio que foi conversando com os sul-africanos, mas como que eu chego nisso eu não faço a menor ideia. Isso mostra o tanto que eles são um povo comunicativo, amigável, generoso. Das primeiras vezes que eu escutei falar sobre isso, eu achei que era tipo uma música e que cada família tinha a sua música. Depois eu fui vendo a coisa quase que como um mantra, uma oração. Na entrevista eu uso a palavra música, song. Não tá errado, existem pessoas que chegam a cantar mesmo. E foi um processo lento de entender o que era isso, como que acontecia, em quais situações. Eram todas as raças na África do Sul que comungavam dessa mesma tradição. E acaba sendo uma tradição da população negra na África do Sul, né? Eu cheguei, inclusive, a conversar com muitos sul-africanos brancos que nem sabiam que isso existia, assim, nem sabiam que isso era uma coisa, tudo, assim. E também foi lento entender as coisas, porque as pessoas estão cada vez mais desconectadas das coisas tradicionais. Era difícil aprofundar no tema. Tinha gente que fazia questão de não lembrar. Aqui é mais o pessoal que abraçou o cristianismo e que considera que qualquer coisa que não tenha relação com Jesus Cristo é bruxaria e passa a ser completamente rechaçado. Porque quando você louva o clã, você está louvando os ancestrais, the ancestors. E os ancestrais na África do Sul, ele tem uma conotação religiosa e espiritual. Porque é óbvio, né, que essa temática também se tornou uma obsessão para mim. Qualquer oportunidade que aparecia, nossa senhora, eu perguntava sobre isso, né, sobre os clãs, sobre os ancestrais, porque eu estava construindo o meu conhecimento. Além de achar muito perigoso confiar e acreditar numa única versão de qualquer coisa. E eu conversei com todo mundo que eu pude e eu fui percebendo que algumas pessoas ficavam super exaltadas. Tinha hora que parecia que elas se sentiam atacadas pela minha pergunta, ameaçadas. A coisa só acalmava quando elas percebiam que eu estava vindo de um lugar de tentar entender mesmo o que é aquele fenômeno, como que acontecia, por quê, de que forma. E não de julgamento, não para defender e adorar os ancestrais, por exemplo. Teve uma vez que eu estava com duas colegas, aí um conhecido de uma delas passou, ele chegou, a gente ficou conversando. Aí apareceu a oportunidade, já fui lá e perguntei alguma coisa sobre os ancestrais, eu não sei se eu estava perguntando o que era, porque eu ainda estava eu tava bem perdida, né? Eu falei assim, e esse negócio aí, que é? Que é? E aí a moça que trouxe esse amigo para a roda, ela começou a levantar um pouco mais o tom de voz, começou a recitar versículo bíblico atrás de versículo bíblico, versículo bíblico, versículo bíblico. E eu pensei, cara, mexi num vespeiro aqui. E aí, começou a rolar uma discussão dessa moça com o cara, porque o cara começou a dar a opinião dele a respeito da coisa, a partir ali de uma visão muçulmana. O cara era muçulmano. Assim. A coisa deu uma desandada. E aí eu entendi que pode ser um tema delicado, assim, para algumas pessoas, né? É igual religião no Brasil também, né? Assim, ó, mexe num negócio complicado. É complicado. Eu ainda não tinha entendido o caráter religioso que os ancestrais têm. Mais pra frente vai vir um vídeo sobre os ancestrais. Tem também aqueles que são, sim, né, da religião cristã, mas que interagem também um pouco mais com esses elementos aí da cultura tradicional. Um pouco parecido com esse grupo de brasileiros, né, que vai orar no culto, vai rezar para Nossa Senhora, come um docinho na gira de Herê.
dá uma consagrada na ayahuasca, ou seja, vai assimilando diferentes elementos religiosos, espirituais que estão no seu entorno. É que nem aquela parte da música do Gil, né? Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Vai que. Tem uma galera que escolhe conscientemente não saber. Tem uma entrevistada que fala: olha, eu não quero saber. E diz que antes de saber essas informações, a pessoa tem que estar preparada para a responsabilidade que vem com o pacote. E o cara que está junto com ela na entrevista concorda e ainda fala mais. Dos que sabiam, eram poucos, assim, os que sabiam com firmeza, entendeu? Ó, sabe falar, entoar, cantar, esse louvor do clã e tal. A maioria tinha alguma noção, sabia algumas partes, assim, mas dava uma vacilada, sabe? Pra mim é uma coisa que tá desaparecendo nas novas gerações mesmo. Especialmente pra galera dos grandes centros urbanos. É difícil ver esse traço cruel do colonialismo, né? O apagamento de culturas, de costumes, visões de mundo ancestrais. Enquanto eu pesquisava informações sobre os clãs, apareceu um vídeo para mim de uma mulher declamando, entoando o louvor de um clã. Eu trouxe aqui pra gente. Vamos ver? Kunene wena lo muhle kakhulu wena welihlanga lwakwankwane hlubu lomuhle umlangeni sihlubula dledle saka lobamba lesithi sibapha sibe sibadlubulisa wena lo wabophela lokuhle emfundini wathi mfadi ubotala sithwaba silithuli singaba incwaba setane emlanza kati kwala lelihle lemakhosi nyathi lembondvo timakhengelele vuso leladla umuntu esiswini wasilo ngaphandle wasinza ngekutibalekela mahla lelikhanzeli lwenyathi wentele kunyathini khona vete ubaleka mangwang samketi sinembovu kumalangeni wena lo ngayehla imvula emnyama wesabe emafinyela nemconfo mamba lelihlahla levuka erikosheni elibhalule wena lo wacedza libombo ngekuhlehletela mlangeni longanathe mandi unathe ingadi yemadvodza hlubu ekucala kwala shumi lekuthenga awucedva ngosi. Eu acho bonito demais, assim. E eu achei super legal, assim, que nos comentários tinha gente pedindo para ela declamar o louvor de diferentes clãs. Muito provavelmente o clã, né, das suas famílias, assim, que por algum motivo essa pessoa não sabe. Eu ia amar, entender, ter um canto de louvor do clã da minha família, assim. Se você ficou curiosa ou curioso para saber um pouco mais, fica ligado no próximo vídeo, porque são sul-africanos falando sobre clãs. E aí, Mizanzi Lovers, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, já sabe, né? Ó, inscreve no canal, senta o dedo no like, compartilha com amigo. Vamos deixar esse papo ancestral rolando. Beijo.